Ele a obrigou a cantar na frente de todos, apenas para humilhá-la. Mas quando a primeira nota saiu de sua boca, o salão inteiro congelou. Ninguém esperava o que aconteceria em seguida. "Cante algo pra gente, vai!" A voz de Ricardo Monteiro cortou o salão como uma lâmina. Joana parou de recolher as taças vazias. Seu corpo enrijeceu. Eu disse, "Cante!" 50 convidados viraram a cabeça. Smoking, vestidos de seda, joias que custavam mais que ela ganharia em 10 anos. Todos olhando para ela. Joana apertou a bandeja contra o peito. "Senhor Monteiro, eu preciso terminar de limpar." Ele deu um passo em direção a ela. Sorriu. Aquele sorriso gelado que ela conhecia bem. "Você não prefere entreter meus convidados? Tenho certeza que tem uma voz linda." Risadas baixas ecoaram entre as mesas. Um homem de gravata borboleta cutucou a esposa. 2 garçons pararam no canto da sala. O pianista tirou as mãos do teclado. "Por favor, senhor. Está com vergonha? Não precisa. Todos aqui são amigos." Mais risadas. Cristina, a esposa dele, desviou o olhar. Ninguém ia ajudar. Ricardo apontou para o microfone no pequeno palco ao lado do piano. "Vai, todos estamos esperando." O silêncio pesou. Joana olhou para Marta, a outra faxineira, parada na porta da cozinha. Os olhos dela diziam, "Sinto muito." Joana soltou a bandeja sobre a mesa lateral. O barulho do metal ecoou. Suas mãos tremiam. Ela caminhou até o palco. Cada passo parecia durar uma eternidade. Os saltos gastos faziam barulho no mármore italiano. 50 pares de olhos a seguiam. Ricardo cruzou os braços. Satisfeito. "Que música vai cantar pra gente?" Joana pegou o microfone. Ele estava frio, pesado. Ricardo se virou para os convidados. "Aposto que ela desiste antes de começar." Ele apertou o ombro dela. Forte. Joana sentiu a pressão. "Não me decepcione." Como aquela mulher, humilhada na frente de todos, reagiria agora. O peso do microfone na mão de Joana disparou uma memória. Ela conhecia aquele peso. Já tinha segurado um microfone antes, mas em outro lugar. Outra vida. Ela tinha 15 anos. O microfone era velho, com fita isolante no cabo. A igreja da comunidade cheirava a velas e flores baratas. Sua avó sentada na primeira fila, sorrindo com os olhos cheios de lágrimas. "Canta, minha filha, Deus te deu esse dom." Joana cantou. A congregação inteira se levantou. 100 pessoas batendo palmas, gritando amém, chorando. O pastor chamou ela de anjo. Sua mãe a abraçou forte depois do culto. "Você vai ser cantora, Joaninha. Sei que vai." Ela acreditou. Aos 18, Joana fez sua primeira audição. Um teatro no centro da cidade. Produtores de gravadoras. Uma chance real. Ela entrou na sala. 3 homens de terno a olharam de cima a baixo. "Nome?" "Joana Santos." "Cante algo." Ela cantou. Deu tudo de si. A voz ecoou pelas paredes. Potente. Cristalina. Os 3 homens se entreolharam. Um deles anotou algo. O outro mexeu no celular. "Obrigado. A gente entra em contato." Ela saiu dali flutuando, tinha certeza. 2 semanas depois, ligaram. "Joana, você canta muito bem, mas não é o perfil que estamos procurando." "Perfil? Você entende. O público espera um certo padrão. Desculpa." Clique. Joana tentou mais 5 audições. A resposta mudava, mas significava a mesma coisa. Talentosa, mas não vendável. Incrível, mas não para o nosso nicho. Boa voz, mas você não se encaixa. Ela entendeu. Seu talento não importava. Sua pele importava. Sua origem importava. Aos 23 anos, Joana pendurou o microfone. Guardou os sonhos numa caixa embaixo da cama. Aceitou o trabalho de faxineira. Precisava pagar aluguel, comida, sobreviver. Prometeu a si mesma. Nunca mais cantaria. Pelo menos não na frente de quem pudesse julgá-la. Quem pudesse destruí-la de novo. Um grito a trouxe de volta. "Vai ficar aí parada o dia todo?" Ricardo bateu palmas. Os convidados riram.
Joana piscou. Voltou ao salão de luxo. Ao microfone na mão. Aos 50 olhares, esperando ela fracassar. Mas algo diferente pulsava dentro dela agora. Uma raiva silenciosa. Uma vontade de provar. Não para eles, para si mesma. Ela ajeitou o microfone. Respirou fundo. E finalmente abriu a boca. Joana olhou para o microfone. Depois para Ricardo. Depois para os 50 rostos esperando o show. Ela podia sentir o peso da expectativa. Todos queriam vê-la falhar. Ela abriu a boca. Nada saiu. Ricardo riu alto. Está vendo? Eu disse. Joana tentou de novo. A garganta estava seca. As mãos suavam. O microfone escorregava entre os dedos. Senhor Monteiro, eu não sei o que cantar. Ele acenou com a mão, desdenhoso. Cante qualquer coisa. Uma música de igreja. Você deve conhecer várias, não é? Os convidados riram. Uma mulher de cabelo platinado cobriu a boca com a mão, mas os olhos traíam o divertimento. Joana respirou fundo, tentou se concentrar. Pensou numa música simples, algo que cantava na igreja. Mas as palavras não vinham. O medo bloqueava tudo. Eu preciso de um momento. Ricardo cruzou os braços. Um momento. Achei que você estava pronta para entreter. Ele se virou para os convidados. Parece que nossa estrela está com vergonha. Mais risadas. Um homem de bigode levantou a taça. Deixa a moça em paz, Ricardo. Ricardo o ignorou. Caminhou até mais perto do palco. Sabe, Joana, quando você aceitou esse trabalho, disse que faria qualquer coisa. Lembra? Ela assentiu. A voz saiu fraca. Sim, senhor. Então cante. É simples. Joana fechou os olhos. Tentou ignorar as risadas. Tentou encontrar um lugar seguro dentro de si. A igreja, a avó, a mãe. Mas quando abriu os olhos, tudo que via era o salão de luxo. As pessoas ricas. O homem que a tratava como entretenimento descartável. Ela colocou o microfone de volta no suporte. Eu não consigo. Ricardo deu um passo à frente. A voz dele caiu, mas ainda audível o suficiente para todos ouvirem. Você está me dizendo não? Senhor, por favor, eu só quero terminar meu trabalho. Ele apontou para a porta. Então saia e não volte amanhã, nem nunca mais. O salão ficou tenso. Algumas pessoas pararam de rir. Cristina, a esposa dele, tocou seu braço. Ricardo, amor. Ele a afastou. Fique quieta. Joana sentiu o chão desabar. Ela precisava desse emprego. O aluguel estava atrasado. Sua mãe dependia dela. Não tinha escolha. Senhor Monteiro, por favor, eu vou cantar. Ele sorriu. Aquele sorriso venenoso. Ah, agora vai? Então pegue o microfone. Ela pegou. As mãos tremiam tanto que o suporte balançou. Ricardo voltou para sua mesa. Sentou-se como um rei no trono. Vamos lá, mostre do que você é capaz. Joana olhou para Marta na porta da cozinha. Marta balançou a cabeça levemente. Um gesto de solidariedade impotente. Joana segurou o microfone com as duas mãos para parar de tremer. Fechou os olhos mais uma vez. Começou a cantar baixinho. Uma música gospel. Simples. As primeiras palavras saíram trêmulas, quase sussurradas. Mais alto! Ricardo gritou. Ninguém está ouvindo. Ela aumentou o volume, mas a voz rachava. As notas não saíam certas. O nervosismo destruía tudo. Um homem perto do bar murmurou algo para o amigo. Os dois riram. Joana parou no meio da estrofe, abriu os olhos. Via os rostos zombando dela. Exatamente como nas audições. Exatamente como sempre foi. E algo dentro dela quebrou. Não de dor, de raiva. Ela havia passado anos escondendo quem era, aceitando migalhas, aguentando humilhação, trabalhando em silêncio, invisível. Mas agora, naquele palco ridículo, sendo forçada a se expor, algo despertou. Uma lembrança, uma verdade. Ela tinha talento, tinha voz, tinha poder. E por anos deixou que pessoas como Ricardo roubassem isso dela. Não mais. Joana respirou fundo, diferente dessa vez. Não de medo, de decisão. Ela olhou diretamente para Ricardo. Posso escolher a música?
Ele riu, surpreso pela pergunta. Claro, escolha a que quiser, desde que seja boa. Joana assentiu, ajeitou a postura, segurou o microfone com firmeza agora. Ela não ia cantar para impressioná-los, não ia cantar para agradar. Ia cantar pela menina de 15 anos na igreja, pela jovem de 18 rejeitada em audições, pela mulher de 32 que esqueceu quem era. Ia cantar pela sua dignidade. Vou cantar sem música de fundo. Ricardo acenou com desdém. Como quiser, vai ser ainda pior. André, o pianista, a olhou com pena. Ela devolveu um olhar firme. Ele entendeu algo. Afastou-se do piano. O salão ficou em silêncio, expectante, aguardando o fracasso final. Joana fechou os olhos pela última vez. E quando abriu, não era mais a faxineira. Era a cantora que sempre foi. A primeira nota saiu fraca, quase inaudível. Ricardo se inclinou para a frente, o sorriso se alargando. Ele estava certo. Ela ia fracassar. Mais alto, por favor, alguém gritou do fundo. Risadas seguiram. Joana tentou de novo. A voz saiu trêmula, instável. As palavras se embaralhavam. Ela respirava errado. Tudo estava errado. Um homem de terno cinza virou-se para a esposa. Constrangedor. A mulher ao lado dele suspirou. Coitada. Ricardo exagerou dessa vez. Mas ninguém interveio. Apenas assistiam. Como sempre. Joana sentiu as lágrimas queimando nos olhos. Não. Ela não podia chorar. Não na frente deles. Respirou fundo. Tentou continuar, mas a voz rachava. Cada nota saía pior que a anterior. Ricardo bateu palmas devagar, sarcástico, maravilhoso, verdadeiramente emocionante. Os convidados riram mais alto agora, sem disfarce. A humilhação era completa. Um garçom perto da cozinha baixou a cabeça. Marta cobriu a boca com a mão. André, o pianista, desviou o olhar. Chega! Ricardo levantou-se. Isso já foi longe demais. Ele caminhou até o palco, subiu os 3 degraus. Ficou ao lado dela. Obrigado pela tentativa, Joana. Mas claramente você não nasceu para isso. Ele estendeu a mão para pegar o microfone. Volte para a cozinha. Você está dispensada por hoje. Joana segurou o microfone com mais força. Não soltou. Ricardo franziu a testa. Eu disse que está dispensada. Uma estrofe. A voz dela saiu rouca, mais firme. O quê? Me dê uma estrofe. Só mais uma. Ricardo riu, incrédulo. Você quer mais? Não foi suficientemente humilhante? Por favor. Ele olhou para os convidados. Depois de volta para ela, o divertimento voltou aos seus olhos. Está bem, mais uma. Mas se for ruim de novo, você sai sem receber o dia de hoje. Combinado? Joana assentiu. Ela não tinha escolha mesmo. Ricardo desceu do palco, voltou para sua cadeira, cruzou as pernas, esperando o show continuar. Vamos lá, uma última chance de se redimir. Joana fechou os olhos. As mãos ainda tremiam. O coração batia descompassado. Ela sentia o peso de cada olhar sobre ela. Mas debaixo do medo, algo mais profundo pulsava. Uma memória, um sentimento. Algo que ela havia enterrado há anos. A voz da avó ecoou em sua mente. Não cante para eles, minha filha. Cante para Deus. Cante para você. Joana respirou. Diferente dessa vez. Profundo. Do diafragma. Como ela aprendeu anos atrás. Lembrou da igreja, do cheiro de velas, das mãos calejadas da avó segurando as dela. Você tem um dom. Não deixe o mundo roubar isso de você. Ela abriu os olhos. Não olhou para Ricardo. Não olhou para os convidados. Olhou para além deles, para um lugar onde a dor não alcançava. E começou. A primeira nota saiu diferente, suave, controlada, verdadeira. Ricardo ajeitou-se na cadeira, preparando-se para rir de novo. Mas a segunda nota o fez pausar, e a terceira fez o salão silenciar. Joana não estava mais cantando nervosa. Estava cantando com alma. Cada palavra carregada de anos de dor, de rejeição, de sonhos quebrados, de humilhação, mas também de força, de sobrevivência, de resistência. Sua voz subiu,
forte, cristalina, perfeita. O homem de terno cinza parou no meio do movimento de levar a taça aos lábios. A mulher de cabelo platinado arregalou os olhos. Um garçom largou a bandeja na mesa. O barulho ecoou, mas ninguém se importou. André levantou-se devagar do piano, a boca entreaberta. Ricardo não ria mais. Ele olhava fixo para ela. O sorriso tinha sumido. Joana atingiu uma nota alta, sustentou, impossível para a maioria. Mas ela segurou por segundos que pareciam eternos. E então desceu, suave, para uma melodia que quebrava corações. Cristina levou a mão ao peito. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Um homem idoso no canto da sala limpou os óculos. A visão estava embaçada. Marta, na porta da cozinha, chorava abertamente agora. O salão inteiro estava hipnotizado. 50 pessoas em silêncio absoluto. Ninguém se movia. Ninguém respirava. Joana cantava com os olhos fechados. Lágrimas desciam por seu rosto, mas a voz não falhava. Cada nota era perfeita, cada palavra verdadeira. Ela não estava mais no salão de luxo, estava na igreja, aos 15 anos, com a avó sorrindo na primeira fila, com Deus ouvindo, com seu dom finalmente livre. Ricardo tentou se levantar, tentou interromper, mas algo o prendeu na cadeira. A voz dela, o poder dela. Ele havia cometido um erro terrível. André deu um passo à frente, depois outro. Aproximou-se do palco como se estivesse em transe. Felipe, um produtor musical, sentado na terceira mesa, pegou o celular. Começou a gravar. A mulher de cabelo platinado sussurrou para o marido. Meu Deus, quem é ela? O marido balançou a cabeça, sem resposta, apenas ouvindo. Joana abriu os olhos. Pela primeira vez, viu o salão. Viu os rostos mudados. Viu as lágrimas. Viu o respeito. Viu o medo nos olhos de Ricardo e entendeu. Ela tinha poder. Sempre teve. Apenas havia esquecido. A música chegava ao fim. Joana sustentou a última nota. Longa, poderosa, impossível de ignorar. E quando terminou, o silêncio durou 3 segundos eternos. Então, alguém começou a bater palmas. Depois outro e outro. Em segundos, o salão inteiro estava de pé, aplaudindo, gritando, chorando. 50 pessoas que vieram zombar estavam agora prestando reverência. Ricardo continuava sentado, sozinho, o rosto vermelho, os punhos cerrados. Joana olhou para ele, não com raiva, não com vitória, com pena, porque ele nunca entenderia o que acabara de testemunhar. Aquela não era mais a faxineira, era a cantora que sempre deveria ter sido. Os aplausos ainda ecoavam quando Joana desceu do palco. As pernas tremiam, não de medo, de adrenalina, de libertação. Ela caminhou até a cozinha. Precisava de um momento, longe dos olhares, longe das palmas, longe de tudo. Marta a seguiu. Fechou a porta atrás delas. Joana encostou-se na pia. As mãos seguravam a borda com força. A respiração estava descompassada. Eu não acredito que fiz isso. Marta abraçou ela por trás. Você foi incrível, perfeita. Eu tinha esquecido como era. Como era o quê? Joana se virou. Os olhos brilhavam com lágrimas. Cantar de verdade, sem medo. Marta sorriu. Apertou as mãos dela. Você nunca deveria ter parado. Do outro lado da porta, as vozes dos convidados aumentavam, empolgadas, discutindo o que acabaram de presenciar. Joana olhou para o uniforme que vestia. O avental manchado, os sapatos gastos. A realidade voltou. Mas eu ainda sou a faxineira, Marta. Nada mudou. Marta balançou a cabeça. Tudo mudou. Você só ainda não percebeu. Batidas na porta interromperam a conversa. Com licença? Uma voz masculina, educada, desconhecida. Marta abriu a porta. Um homem de uns 40 anos estava ali. Terno azul marinho, cabelo grisalho, sorriso gentil. Desculpe interromper. Estou procurando a moça que acabou de cantar. Joana se afastou da pia.
Limpou as lágrimas rapidamente. Sou eu. O homem estendeu a mão. Felipe Andrade, produtor musical. Joana olhou para a própria mão. Estava úmida da pia. Ela a limpou no avental antes de apertar a dele. Joana. Joana. Aquela foi a performance vocal mais impressionante que ouvi em anos. Ela piscou, sem palavras. Felipe tirou um cartão do bolso. Eu trabalho com alguns dos maiores artistas do país. E posso dizer, sem exagero, que você tem mais talento que a maioria deles. Joana pegou o cartão. Suas mãos tremiam de novo. Obrigada, mas eu não sou cantora. Sou apenas... Você é cantora. Acabei de ver. Todos acabamos de ver. Marta cutucou Joana no braço. Os olhos dela dizendo, aceita. Felipe continuou. Me liga amanhã. Vamos conversar sobre gravar algo. Um single, ver onde isso pode ir. Gravar? Sim, gravar. Você tem voz para isso. Presença, emoção, tudo que eu procuro. Joana olhou para o cartão. As letras douradas, o nome dele, um número de telefone. Uma possibilidade. Mas eu tenho trabalho. Preciso pagar contas, não posso simplesmente... Felipe sorriu. Eu entendo, mas pensa nisso. Uma conversa não custa nada. Ele acenou e saiu. A porta se fechou. Joana ficou parada, olhando para o cartão, processando. Você vai ligar, né? Marta perguntou. Eu não sei. E se for como antes? E se der certo? Joana levantou os olhos. Marta segurou os ombros dela. Joana, quantas vezes na vida a gente recebe uma segunda chance? Uma chance de verdade? Mas e o Ricardo? Ele nunca vai deixar. Vai me demitir. Vai falar mal de mim, vai. E daí? Joana ficou em silêncio. Marta apertou os ombros dela. Você tem medo dele? Depois do que acabou de fazer lá fora? Joana olhou para a porta, para o salão do outro lado, para o lugar onde ela havia se erguido, onde ela havia cantado, onde ela havia mostrado quem realmente era. Não, eu não tenho medo dele. Então? Joana guardou o cartão no bolso do avental, respirou fundo. Eu preciso voltar lá, terminar meu trabalho. Marta franziu a testa. Sério? Sim, mas não do jeito que ele espera. Joana tirou o avental, dobrou-o com cuidado, colocou sobre o balcão. Marta sorriu, entendendo. Você vai fazer isso? Vou. E se ele te ameaçar? Joana olhou para o próprio reflexo na janela da cozinha. Viu a mulher que havia sido e a mulher que estava se tornando. Deixa ele tentar. Ela abriu a porta. Voltou para o salão. Não como a faxineira humilhada, como a cantora que acabara de despertar, e dessa vez seria nos termos dela. Joana entrou no salão. Todos os olhos se voltaram para ela novamente. Mas dessa vez era diferente. Não havia zombaria, havia curiosidade, respeito, expectativa. Ricardo estava de pé perto do bar. Conversava com dois homens de terno. Quando a viu, interrompeu a conversa. Joana, bom que voltou. Ainda tem mesas para limpar. Ela caminhou até ele. Cada passo firme. Decidido. Senhor Monteiro, preciso falar com o senhor. Ele riu, condescendente. Agora não é hora. Volte ao trabalho. Eu não vou mais trabalhar para o senhor. O salão ficou tenso. As conversas pararam. Todos olhavam. Ricardo franziu a testa. Como é? Estou pedindo demissão. Silêncio absoluto. Até a música de fundo parecia ter parado. Ricardo deu um passo à frente. A voz baixa, ameaçadora. Você sabe que não vai conseguir emprego em nenhum lugar depois disso, né? Vou me certificar pessoalmente. Joana não recuou. Eu não preciso mais do senhor, nem da sua aprovação. Ah, é? E como vai pagar suas contas? Cantar na rua? Ela sorriu. Calma, sem raiva. Talvez, mas pelo menos vou fazer cantando, com dignidade. Cristina, que observava tudo do outro lado do salão, levantou-se. Caminhou até eles. Ricardo, chega. Ele virou-se para ela. Fica fora disso. Não. Você já humilhou ela o suficiente. Ricardo olhou ao redor. Os convidados observavam, todos do lado dela, ninguém do lado dele. Ele voltou-se para Joana.
Sabe de uma coisa? Você está demitida mesmo e pode ir embora agora, sem receber o dia de hoje. Está bem. Joana começou a se virar. Então Felipe se aproximou. Com licença, Ricardo. Posso falar com ela por um momento? Ricardo fez um gesto impaciente. Faça o que quiser. Ela não trabalha mais aqui. Felipe tocou o braço de Joana gentilmente. Vamos conversar ali? Eles se afastaram para um canto mais reservado do salão. Ricardo voltou ao bar, mas seus olhos não saíam deles. Felipe falou baixo. Joana, eu estava falando sério mais cedo. Você tem talento real, raro. Obrigada, mas eu não sei se... Deixa eu te contar uma coisa. Eu trabalho há 20 anos nessa indústria. Já produzi dezenas de artistas. Alguns ficaram famosos, outros não. Mas todos tinham uma coisa: técnica, treinamento, marketing. Ele pausou. Mas você tem algo que não se ensina: alma, verdade. As pessoas sentem quando você canta. Joana sentiu as lágrimas voltando. Eu tentei entrar nessa indústria antes. Fui rejeitada várias vezes. Felipe assentiu. Eu imagino. Sei como funciona. Sei do preconceito. Sei da injustiça. Ele tirou outro cartão do bolso. Diferente, com um endereço escrito à mão. Esse é o meu estúdio. Amanhã, 3 da tarde. Só apareça. Vamos conversar de verdade, sem pressão, sem compromisso, apenas uma conversa honesta sobre o que podemos criar juntos. Joana olhou para o cartão. E se eu não for boa o suficiente? E se foi só um momento? Felipe sorriu. Joana, eu gravei sua performance no celular. Já mandei para 3 pessoas da minha equipe. Todos responderam a mesma coisa. Quem é ela? Ele apontou para o salão. Olha ao redor. Essas pessoas vieram aqui para uma festa. Agora só falam de você. Isso não é sorte, é talento. André, o pianista, aproximou-se. Desculpa interromper. Joana, posso falar com você rapidamente? Felipe acenou. Claro, eu te vejo amanhã, Joana. 3 da tarde. Por favor, apareça. Ele se afastou. André ficou. Eu só queria te pedir desculpas. Joana piscou, surpresa. Desculpas por quê? Por ter tocado nessa festa. Por ter sido cúmplice. Por não ter te defendido quando o Ricardo começou. Você não tinha obrigação de... Tinha sim. Todos nós tínhamos. Mas fomos covardes. Ele olhou para o chão. Eu sou músico há 15 anos. Toco em festas como essa para pagar contas. Mas faz tempo que esqueci por que comecei. Por amor à música. Você me lembrou disso hoje. Joana tocou o braço dele. Obrigada. André sorriu. Se você precisar de um pianista em alguma gravação, me chama. De graça. É o mínimo que posso fazer. Ele entregou um papel com seu número e se afastou. Marta apareceu ao lado de Joana. Já viu quantas pessoas querem falar com você? Joana olhou ao redor. Vários convidados a observavam. Alguns sorriram quando ela olhou. Outros acenaram. Isso é surreal. Marta riu. Bem-vinda à sua nova vida. Marta, e se eu estragar tudo? E se amanhã eu for no estúdio e minha voz não sair? E se... Marta segurou os ombros dela, firme. Para, você passou anos se sabotando, acreditando que não era boa o suficiente, que não merecia. Mas hoje você provou. Para eles, para mim, mais importante, para você mesma. Joana respirou fundo. Eu tenho tanto medo. Eu sei. Mas medo não é desculpa para não tentar. Do outro lado do salão, Ricardo observava tudo. O rosto vermelho, os punhos cerrados. Ele havia perdido o controle da situação. Completamente. Cristina tocou o ombro dele. Você viu o que fez? Eu não fiz nada. Ela que é dramática. Ricardo, você humilhou aquela mulher, na frente de todos, e ela te respondeu com dignidade e talento. Você perdeu. Aceita. Ele afastou a mão dela. Eu não perdi nada. Mas a voz dele não tinha convicção. Ele sabia. Todos sabiam. Joana olhou para o relógio na parede. Já passava da meia-noite. Marta, eu vou para casa. Quer que eu vá com você? Não precisa, mas obrigada. Joana caminhou até a saída. Passou por Ricardo sem olhar.
Não precisava mais. Ele não tinha poder sobre ela. Na porta ela parou. Virou-se uma última vez. O salão estava diferente. As pessoas conversavam animadas, riam, celebravam. Não a festa de Ricardo, mas o momento que presenciaram. Joana sorriu, guardou a imagem na memória e saiu. A noite estava fria, mas ela não sentia. Sentia apenas a decisão se solidificando dentro dela. Amanhã, 3 da tarde, ela estaria no estúdio. Não havia volta. Joana chegou em casa às 2 da manhã. O apartamento pequeno estava escuro, silencioso. Ela ligou a luz da sala. Tudo estava exatamente como deixou. A televisão velha, o sofá desbotado, as contas sobre a mesa, a vida que ela conhecia. Mas algo dentro dela havia mudado, irreversivelmente. Ela tirou o uniforme, jogou no cesto de roupa suja. Olhou para ele por um momento. Quanto tempo tinha usado aquele uniforme? Quantas vezes tinha se curvado? Tinha se calado? Tinha se tornado invisível? Não mais. Joana pegou o celular. 3 da manhã. Cedo demais para ligar para alguém. Mas ela não conseguia dormir. Abriu as redes sociais. Rolou o feed sem prestar atenção. Então uma notificação apareceu. Felipe Andrade te marcou em uma publicação. Ela clicou. Era um vídeo. Curto, 23 segundos, ela cantando no salão. A qualidade não era perfeita, mas a voz estava clara, potente. A legenda dizia: às vezes o talento surge nos lugares mais inesperados. Conheci essa artista hoje, fiquem atentos. O vídeo tinha 300 curtidas, e subindo. Os comentários: quem é ela? Voz incrível, preciso ouvir mais. Joana sentou-se na cama, o coração acelerado. Aquilo era real. Estava acontecendo. Ela olhou para o cartão sobre o criado mudo. O endereço do estúdio. 3 da tarde. Mas a dúvida voltou, rastejando pela mente como sempre fez. E se ela não estivesse à altura? E se ontem foi apenas sorte, emoção do momento? E se no estúdio, com equipamentos profissionais, ela fracassasse? O telefone tocou. Ela pulou, assustada. Era Marta. Você viu? Viu o quê? O vídeo. Está viralizando, Joana. Mais de 1000 curtidas já. Joana atualizou a página. 1800. Meu Deus. Todo mundo está perguntando quem você é. Você é uma celebridade agora. Marta, eu estou com medo. Do quê? De tudo. De ir amanhã, de falhar, de... Joana, para. Você não vai falhar, você nasceu para isso. Mas e se? Não existe e se. Você vai lá às 3. Vai cantar, vai gravar e vai começar a vida que sempre mereceu. Pronto, sem discussão. Joana riu nervosamente. Você faz parecer tão simples. Porque é. A parte difícil você já fez. Você já cantou, já provou. Agora é só continuar. Elas conversaram por mais alguns minutos. Quando desligou, Joana se sentiu um pouco melhor. Mas a dúvida ainda persistia. Ela deitou, tentou dormir. Mas a mente não parava. Às 7 da manhã desistiu. Levantou, tomou banho, fez café, olhou no armário. Não tinha roupa apropriada para ir a um estúdio. Apenas o uniforme de faxineira e algumas peças simples. Escolheu uma blusa branca, calça jeans, o melhor que tinha. O dia arrastou-se. Cada minuto parecia 1 hora. Ao meio-dia, o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Joana? É Ricardo. Ela quase desligou, mas algo a fez segurar. O que o senhor quer? Olha, eu pensei melhor. Você pode voltar ao trabalho. Vamos esquecer o que aconteceu ontem. Não, obrigada. Joana, seja razoável. Você acha que vai viver de cantar? Seja realista. Eu sou realista e sei que não quero mais trabalhar para o senhor. Você vai se arrepender. Ninguém te conhece, ninguém te quer. Aquele produtor estava só sendo educado. As palavras cortaram, porque tocavam no medo dela, no medo de ser rejeitada de novo. Mas então ela lembrou. Lembrou do salão de pé aplaudindo. Lembrou do Felipe dizendo que ela tinha talento. Lembrou de si mesma cantando, livre, verdadeira.
Senhor Monteiro, o senhor me humilhou ontem. Tentou me quebrar, mas sabe o que aconteceu? Você me libertou. Obrigada por isso. Joana, não seja... Ela desligou. As mãos tremiam, mas dessa vez não de medo, de raiva, de determinação. Ela olhou para o relógio. 2 horas. Pegou a bolsa. Guardou o cartão. Saiu do apartamento. O estúdio ficava do outro lado da cidade. Pegou 2 ônibus. O trânsito estava pesado. 2h50. Ela estava a 3 quadras de distância. Então, o telefone tocou de novo. Ricardo. Ela ignorou. Outra ligação. Número diferente. Ela atendeu. Joana, sou eu de novo. Estou te ligando de outro telefone porque você me bloqueou. Como conseguiu meu número? Isso não importa. Eu preciso te avisar. Eu liguei para o Felipe. Contei algumas coisas sobre você. Mentiras sobre comportamento inadequado. Roubo. Ele não vai mais querer trabalhar contigo. O chão pareceu desabar sob seus pés. O senhor fez o quê? Estou te fazendo um favor. Voltando você para a realidade. Pessoas como você não viram cantoras. Aceita isso. Joana parou no meio da calçada. As pernas fraquejaram. Ele continuou. Mas eu sou generoso. Se você me pedir desculpas e voltar amanhã, eu ligo para o Felipe e digo que foi mal entendido. Ela olhou para o prédio à frente. O estúdio estava a apenas 1 quadra. Tudo podia estar arruinado. Ricardo podia ter destruído sua chance, mas ela tinha 2 opções: acreditar nele e desistir, ou seguir em frente e descobrir a verdade. Joana respirou fundo. Vá para o inferno. Desligou, bloqueou o número e caminhou em direção ao estúdio. Se Ricardo havia mentido para Felipe, ela descobriria e lidaria com isso. Mas não desistiria. Não agora. Era 3 horas. Agora ou nunca. Joana entrou no prédio. O lobby era elegante. Piso de mármore. Paredes de vidro. Totalmente diferente de qualquer lugar onde ela tinha trabalhado. A recepcionista sorriu. Posso ajudar? Eu tenho um encontro com Felipe Andrade. 3 horas. A recepcionista checou o computador. Seu nome? Joana Santos. A recepcionista franziu a testa. Digitou de novo. Olhou para Joana com um misto de confusão e desconforto. Tem certeza? Não vejo seu nome aqui. O estômago de Joana apertou. Ricardo tinha feito isso. Tinha sabotado tudo. Ele me deu o cartão dele ontem. Pediu para eu vir às 3. Deixa eu ligar para ele. A recepcionista pegou o telefone. Joana sentiu as pernas fraquejarem. Tudo ia desmoronar. De novo. Felipe, tem uma Joana Santos aqui na recepção. Ela diz que tem reunião com você. Pausa. Ah, entendi. Ok. A recepcionista desligou. Sorriu. Desculpa a confusão. Ele esqueceu de me avisar. Pode subir. 3º andar. Sala 305. Joana respirou aliviado. Ricardo tinha mentido. Claro que tinha. Ela subiu no elevador. As mãos suavam. O coração batia descompassado. A porta se abriu no 3º andar. Um corredor longo, paredes brancas, portas numeradas. Sala 305. Ela bateu. Entra! Joana abriu a porta. O estúdio era maior do que imaginava. Equipamentos por todo lado. Computadores, microfones profissionais, uma cabine de gravação com isolamento acústico. Felipe estava sentado atrás de uma mesa. Ele levantou quando a viu. Joana, você veio! Vim! Ele apontou para uma cadeira. Senta, por favor. Ela sentou. As pernas ainda tremiam. Felipe pegou uma garrafa d'água. Ofereceu. Quer? Obrigada. Ela bebeu. A boca estava seca. Felipe sentou-se na mesa, não atrás dela. Mais casual, menos intimidador. Então, antes de começarmos, preciso te contar uma coisa. O estômago de Joana apertou de novo. O quê? Recebi uma ligação hoje, de um cara chamado Ricardo Monteiro. Ela fechou os olhos. Sabia. Ele disse que você tem histórico de comportamento problemático, que roubou dele, que é instável emocionalmente. Joana sentiu as lágrimas queimando, mas não as deixou cair. E o senhor acreditou?
Felipe sorriu. Claro que não. Ela levantou os olhos surpresa. Não? Joana, eu trabalho com artistas há 20 anos. Já vi de tudo. E uma coisa que aprendi: quando alguém liga desesperado para falar mal de outra pessoa, geralmente é porque tem medo dela. Ele se inclinou para frente. Ricardo tem medo de você, do seu talento, do que você pode se tornar. Por isso tentou te sabotar. Mas ele disse coisas terríveis. Eu sei, e eu liguei para 3 pessoas que estavam na festa ontem. Todas confirmaram a mesma história. Ele te humilhou, você cantou e roubou a noite dele. Felipe cruzou os braços. Então não, eu não acreditei nele, nem por um segundo. Joana finalmente deixou as lágrimas caírem, de alívio, de gratidão. Obrigada. Não precisa agradecer. Agora, vamos falar de negócio? Ela limpou o rosto. Assentiu. Vamos. Felipe pegou um tablet. Mostrou a ela. O vídeo que postei ontem já tem 15.000 visualizações e crescendo. Joana arregalou os olhos. 15.000? Sim. E isso em menos de 24 horas. As pessoas estão obcecadas. Querem saber quem você é. Querem ouvir mais. Ele deslizou o tablet mostrando comentários. Essa voz é real? Alguém sabe o nome dela? Preciso dessa música completa. Felipe continuou. Então aqui está a minha proposta. Vamos gravar um single, uma música original. Vamos lançar nas plataformas digitais, ver a resposta do público. E se ninguém ouvir, vão ouvir, eu garanto. Joana olhou ao redor. O estúdio, os equipamentos, a oportunidade. Mas eu não tenho dinheiro para pagar por isso. Felipe balançou a cabeça. Você não vai pagar. Eu vou investir em você. Se der certo, dividimos os lucros. Se não der, o risco é meu. Por que faria isso? Porque eu acredito no seu talento. E porque, francamente, faz tempo que não fico tão empolgado com um artista novo. Ele estendeu a mão. Então, topa. Joana olhou para a mão dele, para o estúdio, para a chance que estava sendo oferecida. Tudo que ela sempre quis estava ali, na frente dela. Mas uma voz dentro dela sussurrou. E se você não for boa o suficiente? E se falhar? E se decepcionar todo mundo? Então, outra voz respondeu, mais forte, mais clara. E se você conseguir? Joana estendeu a mão, apertou a dele. Topo. Felipe sorriu largo. Perfeito. Então vamos começar. Ele levantou, caminhou até a cabine de gravação, abriu a porta. Entra aqui. Vamos fazer um teste, só para eu entender sua voz tecnicamente. Joana entrou. A cabine era pequena, acolchoada. Um microfone profissional no centro, fones de ouvido pendurados. Felipe ajustou o microfone na altura dela. Coloca os fones, ela colocou. A voz dele ecoou através deles. Me ouve bem? Sim. Ótimo. Agora canta qualquer coisa, sem pressão. Só quero testar os níveis. Joana respirou fundo, fechou os olhos e começou a cantar a mesma música da noite anterior. As primeiras notas saíram perfeitas, claras, potentes. Felipe, do outro lado do vidro, arregalou os olhos. Ele ajustou alguns controles, aumentou o volume nos monitores. A voz de Joana preencheu o estúdio, cada nota cristalina, cada palavra carregada de emoção. Quando ela terminou, abriu os olhos. Felipe estava parado, sem se mexer, apenas olhando. Ele apertou o botão do intercomunicador. Joana, isso foi... Uau! Foi bom? Bom? Foi perfeito. Sua voz é ainda melhor aqui do que ao vivo. A porta do estúdio se abriu. 2 pessoas entraram. Uma mulher de uns 30 anos com tablet na mão. Um homem mais velho com câmera. Felipe saiu da sala de controle. Joana, esses são meus parceiros. Laura, minha assistente. E Marcos, videógrafo. Laura acenou. Oi, Joana. Felipe não para de falar de você desde ontem. Marcos sorriu. Acabei de ouvir você cantar. Impressionante.
Joana saiu da cabine, ainda processando tudo. Felipe continuou. Eu chamei eles porque quero gravar não só áudio, mas também vídeo. Um clipe simples. Você cantando aqui no estúdio. Autêntico, real. Um clipe? Mas eu não sou. Laura interrompeu gentilmente. Você é. Você só não sabe ainda. Felipe apontou para uma cadeira alta perto do microfone. Senta ali. Marcos vai ajustar as luzes. Vamos gravar algumas tomadas. Depois escolhemos a melhor. As próximas 2 horas passaram como um sonho. Joana cantou 3 músicas diferentes. Felipe a direcionava gentilmente. Laura anotava tudo. Marcos filmava de vários ângulos. Entre as gravações, Felipe explicava o processo, como funcionava a indústria, como lançariam a música, como construiriam sua imagem. Mas uma coisa é importante, Joana. Vamos fazer isso do seu jeito. Nada de tentar te encaixar num molde. Você é autêntica. Isso é seu poder. Quando terminaram, já eram 7 da noite. Joana estava exausta, mas radiante. Felipe mostrou algumas das gravações do computador. Olha isso! Joana se viu na tela, cantando, e por um momento não reconheceu a pessoa ali. Aquela mulher era confiante, poderosa, livre. Essa sou eu? Laura riu. É sim, linda, né? Joana sentiu os olhos marejarem. Pela primeira vez em anos ela se via como realmente era, não como faxineira, não como invisível, como artista. Felipe desligou o computador. Então aqui está o plano. Vou editar isso nos próximos dias. Lançamos a música na sexta, daqui a 5 dias. Tão rápido? Quanto mais rápido, melhor. O buzz em volta de você está crescendo. Precisamos aproveitar. Joana assentiu, ainda processando tudo. E quanto ao Ricardo? Felipe ficou sério. O que tem ele? Ele disse que ia me destruir, que ia contar mentiras, que... Joana, escuta. Pessoas como o Ricardo sempre tentam derrubar quem está subindo. Sempre. Mas sabe o que é mais forte que mentiras? O quê? Talento. Verdade. Você tem os dois. Ele não pode tirar isso de você. Laura tocou o ombro de Joana. E se ele tentar alguma coisa, a gente lida com isso. Juntos. Você não está sozinha mais. Joana olhou para os 3. Felipe, Laura, Marcos. Pessoas que mal a conheciam, mas que acreditavam nela. Obrigada. Sério, eu não sei como agradecer. Felipe sorriu. Agradece fazendo sucesso e sendo você mesma. Isso é tudo que eu peço. Joana saiu do estúdio às 8 da noite. O céu estava escuro, mas ela se sentia leve. Pela primeira vez em anos. No caminho para casa, o telefone tocou. Marta. E aí, como foi? Joana sorriu. Marta, eu acho que minha vida acabou de mudar. Conta tudo. E ela contou. Cada detalhe, cada momento. Marta gritava de alegria do outro lado da linha. Quando Joana chegou em casa, encontrou uma caixa na porta. Sem remetente, apenas um bilhete. Pessoas como você não duram. Aproveita enquanto pode. Não estava assinado, mas ela sabia quem era. Joana pegou o bilhete, olhou para ele. E então fez algo que surpreendeu até ela mesma. Rasgou. Jogou no lixo. Ricardo não tinha mais poder sobre ela. Nunca mais teria. Ela entrou no apartamento, deitou na cama. E pela primeira vez em anos, dormiu em paz. O pesadelo havia acabado. O sonho estava apenas começando. Sexta-feira, 5 dias depois, Joana acordou às 6 da manhã. Não conseguia dormir. Hoje era o dia, o lançamento da música. Felipe havia mandado mensagem na noite anterior. Tudo pronto. Às 10 da manhã a música vai ao ar. Prepara-se. Ela tomou café, mas mal conseguiu comer. O estômago estava embrulhado. Nervosismo, expectativa, medo. Às 9h50, o telefone tocou. Felipe. Joana, você está pronta? Acho que sim. Em 10 minutos, sua vida muda. Oficialmente. Felipe, e se ninguém gostar? Vão gostar. Confia em mim. 10 horas. Felipe postou o link nas redes sociais dele. Laura compartilhou. Marcos também.
Finalmente, a música de Joana Santos, a voz que vocês pediram. Ouça agora. Joana atualizou a página. 10 curtidas, 50, 100. Os primeiros comentários apareceram. Finalmente! Essa voz é real demais. Não consigo parar de ouvir. Marta ligou gritando. Joana! Eu já ouvi 3 vezes. Está perfeita. Ao meio-dia, a música tinha 5.000 streams. Às 3 da tarde, 20.000. Às 6, 50.000. Felipe ligou, eufórico. Joana, isso está explodindo. 3 playlists grandes já adicionaram sua música. Uma rádio entrou em contato, querem te entrevistar. Uma rádio? Sim, e tem mais. Um programa de TV quer você no domingo, ao vivo. Joana sentou-se. As pernas falharam. Felipe, eu não sei se estou pronta para... Você está. Confia em mim. Você nasceu para isso. No domingo, Joana entrou no estúdio de televisão. Mãos suando. Coração disparado. Marta tinha ido com ela. Segurava sua mão nos bastidores. Você consegue? Respira. A produtora chamou. Joana, você entra em 5 minutos. Ela foi para o palco. Luzes brilhantes, câmeras, plateia de 100 pessoas. O apresentador sorriu. E agora, a revelação da semana. A mulher cuja voz viralizou e conquistou o Brasil em apenas 5 dias. Joana Santos. Aplausos explodiram. Joana entrou. Cada passo trêmulo, mas firme. Sentou-se no sofá ao lado do apresentador. Joana, bem-vinda, conta pra gente como tudo começou. Ela respirou fundo e contou. Sobre a festa, sobre a humilhação, sobre cantar, sobre Felipe, sobre a decisão de tentar. A plateia ouvia em silêncio. Algumas pessoas limpavam lágrimas. O apresentador balançou a cabeça emocionado. E aquele empresário que te humilhou? O que você diria para ele agora? Joana pensou. Poderia falar com raiva, com rancor, mas não era o que sentia. Eu diria obrigada, porque sem aquele momento eu nunca teria lembrado quem eu sou. A plateia aplaudiu forte. E agora, Joana vai cantar ao vivo para a gente. A música que conquistou o país. Joana Santos. Ela levantou, caminhou até o microfone no centro do palco. Fechou os olhos, respirou e cantou. Cada nota perfeita, cada palavra verdadeira. A plateia em silêncio, absorvendo. Quando terminou, ficou de pé por 3 segundos antes dos aplausos explodirem. O apresentador limpou os olhos. Brasil, guardem esse nome. Joana Santos. Uma estrela acaba de nascer. 2 semanas depois, a música tinha 2 milhões de streams. Joana havia feito 4 entrevistas, 3 aparições em TV, ganhado 15.000 seguidores nas redes sociais. Felipe ligava todo dia com novidades, propostas, oportunidades. Mas o momento mais importante veio numa quarta-feira à tarde. Joana voltava para casa quando viu um outdoor gigante, sua foto, promovendo a música. Ela parou, olhou. Aquela era ela, de verdade, não um sonho. Uma menina de uns 10 anos se aproximou, tímida. Você é a Joana Santos? Joana sorriu. Sou. Eu amo sua música, canto todo dia. Sério? Obrigada. A menina olhou para o chão, depois de volta para Joana. Você acha que eu posso ser cantora também? Joana agachou. Ficou na altura da menina. Você canta? Na igreja, mas minha professora disse que eu devia desistir, que não tenho futuro nisso. Joana sentiu algo apertar no peito. Reconhecia aquelas palavras, aquela dor. Olha para mim. A menina levantou os olhos. Nunca deixe ninguém roubar seu sonho. Nunca. Se você ama cantar, canta. Não importa o que digam. Mas e se eu não for boa o suficiente? Joana sorriu. Você é. Só precisa acreditar. E se um dia alguém te disser que você não pode, lembra de mim. Lembra que eu também ouvi isso. E estou aqui. A menina abraçou ela. Forte. Obrigada. Quando a menina foi embora, Joana ficou parada, olhando para o outdoor, para sua foto, para a vida que havia conquistado. Não havia mais uniformes.
Não havia mais humilhação, não havia mais silêncio. Havia música, havia voz, havia liberdade. E pela primeira vez em toda a sua vida, Joana Santos se sentia completa. O telefone tocou. Felipe. Joana, senta aí. Preciso te contar uma coisa. O quê? Uma gravadora grande entrou em contato. Querem assinar um contrato com você. Um álbum completo. Joana sentou no banco da praça. As pernas falharam de novo. Um álbum? Sim. Eles viram o potencial. Querem investir em você de verdade. Ela olhou para o céu, para as nuvens, para o sol e sorriu. Aquela menina de 15 anos cantando na igreja finalmente tinha encontrado seu caminho. Ela não era mais invisível, era inesquecível. Se essa história te emocionou de alguma forma, seu like nos mostra que estamos no caminho certo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve para não perder as próximas. O canal está só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vá embora ainda. Escolha uma das duas histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.